saldo de glória aí. Aleluia, glória a Deus. Abra as vossas Bíblias na Epístola de 1 João. Epístola de 1 João, capítulo 2, versos 3 a 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga ide. Lá que você vai aprender. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu me coloco na tua presença. Eu sou totalmente dependente de ti, Senhor, neste local. Eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor quer. Fale com o teu povo, Deus, através do teu servo. Fale com o teu povo, Senhor, que o teu povo saia daqui, Senhor, entendendo um pouco mais da tua palavra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Quero primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Acho que os irmãos estão enjoados já de mim estar pregando aqui, né? Já preguei domingo, hoje novamente. Agradecer o pastor Jason por ter me convidado. E dizer que a gente não é pregador não, mas Deus sabe de tudo. E com certeza Ele tem algo para falar aos nossos corações nesta noite. Eu peço desculpa aos outros líderes de ID, mas o ID Deus Conosco é o melhor ID da Defama Nova Olinda, amém? Você está muito fraco, amém? Deus tem feito grandes coisas no nosso ID. A gente tem aprendido um pouco mais da palavra do Senhor. E nas nossas reuniões nós estamos falando sobre a Epístola de 1 João, a carta de 1 João. E eu não poderia deixar de falar sobre este capítulo, a qual nós lemos na última reunião que nós tivemos, nós estudamos sobre ele. E o tema da pregação de hoje é as marcas de quem permanece em Cristo. As marcas de quem permanece em Cristo. Nesta noite, meus irmãos, eu gostaria de refletir sobre uma das perguntas mais importantes que um ser humano pode fazer para si mesmo. Como posso eu saber se realmente pertenço a Cristo? Faço a pergunta para você nessa noite. Como posso eu saber se realmente pertenço a Cristo? Porque a gente vive uma geração que valoriza muito as aparências. Nunca foi tão fácil parecer alguma coisa sem realmente ser. As redes sociais nos permitem construir personagens. Eu até fiz uma pergunta no nosso vídeo. Eu falei assim: se você tira uma foto chorando e uma foto sorrindo, qual que você vai postar? Sorrindo. Porque as redes sociais, elas só mostram as partes boas na nossa vida. As pessoas exibem uma felicidade sem serem felizes. As pessoas exibem prosperidade sem possuí-la. Exibem às vezes espiritualidade sem necessariamente viver em comunhão com Deus. Mas eu preciso te dizer algo nessa noite. Deus não se impressiona com aparências, porque o Senhor, Ele não vê como o homem vê. O homem olha para o seu exterior, mas Deus olha para o nosso coração. E foi exatamente em um contexto semelhante ao que nós vivemos hoje em dia, em que o apóstolo João escreve essa primeira epístola. João estava em uma idade já avançada quando escreveu esta carta. Ele não escreve como um jovem pastor tentando provar alguma coisa para alguém. Ele escreve como alguém que caminhou com Jesus, alguém que ouviu os ensinamentos de Jesus, alguém que testemunhou os seus milagres, alguém que foi capaz de ver a cruz, alguém que viu o túmulo vazio de Jesus. Ele escreve como alguém que contemplou
contemplou o Cristo ressuscitado. Oh, glória a Deus! Por isso, quando João escreve, ele não está transmitindo teorias, ele não está transmitindo algo novo, ele está transmitindo a sua experiência. E ele então começa a enfrentar um problema sério dentro da igreja naquela época, porque alguns homens haviam surgindo, ensinando que a vida espiritual podia ser separada da vida prática. Esses eram os homens conhecidos dos gnosticismo. Eles estavam aparecendo bem naquela época, começando a existir. Eles afirmavam conhecer a Deus, mas viviam exatamente como eles bem queriam. Afirmavam possuir a luz, mas eles andavam, caminhavam em trevas. Eles afirmavam possuir comunhão com Deus, mas eles desprezavam o principal, que é a obediência a Deus. João então responde a essas pessoas, mostrando que a verdadeira fé nunca permanece apenas na teoria, porque a verdadeira fé, ela tem que produzir evidências. A verdadeira fé, ela tem que produzir frutos. A verdadeira fé, ela tem que produzir uma transformação de dentro para fora. A verdadeira fé, ela tem que produzir perseverança em nosso coração. Porque ninguém permanece em Cristo sem que Cristo deixe as marcas em sua vida. E é exatamente sobre essas marcas que vamos refletir nessa noite. Naquela época, falsos mestres haviam surgido dentro da igreja. Eles afirmavam possuir um conhecimento superior de Deus. Eles diziam ser totalmente espirituais, diziam conhecer a Cristo, diziam possuir revelações especiais de Deus. Não é muito diferente de hoje em dia. Mas as vidas daquelas pessoas não refletiam aquilo que eles professavam. Então João escreve esta carta para ensinar aos crentes que a verdadeira fé precisa de evidências. Porque a verdadeira conversão com Cristo, ela tem que produzir frutos. O verdadeiro encontro com Cristo, ele tem que gerar em mim transformação. Jesus não está ensinando como alguém é salvo. João não está ensinando como alguém é salvo. Ele está ensinando como a salvação se manifesta na vida daqueles que permanecem em Cristo. Observe que a palavra central do texto não é apenas conhecer, mas permanecer. Porque muitas pessoas conhecem várias informações de Cristo. Muitas pessoas conhecem histórias sobre Jesus. Muitas pessoas frequentam uma igreja que fala de Jesus. Mas permanecer em Cristo é algo completamente diferente. Por quê, meu irmão? Permanecer em Cristo é um relacionamento. Quando eu falo de permanecer, eu estou falando de ter uma comunhão. Quando eu falo de permanecer, eu estou falando de ter uma continuidade. Eu estou falando de ter uma fidelidade com Deus. Por isso, nesta noite, olhando para este texto, eu quero refletir sobre 4 marcas de quem verdadeiramente permanece em Cristo. A primeira marca é: quem permanece em Cristo obedece a sua palavra. João começa dizendo: e nisso sabemos que conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Percebam que João não diz sabemos que conhecemos porque a gente frequenta a igreja de Fama Nova Olinda. João não diz sabemos que o conhecemos porque a gente sente algo especial durante o louvor, não. João não está dizendo sabemos que conhecemos porque tivemos uma experiência emocionante, não. João está dizendo sabemos que conhecemos se nós guardamos os seus mandamentos. Aqui encontramos uma verdade extremamente importante para a nossa vida. O conhecimento bíblico não é apenas algo intelectual. Na Bíblia, conhecer a Deus significa relacionar-se com Ele, significa caminhar com Ele, significa permitir que a vontade dEle governe a nossa vida. Por isso João afirma que a evidência desse conhecimento é a obediência à sua palavra. Mas a gente precisa entender que João não está falando de uma perfeição absoluta, porque se fosse assim ninguém seria salvo, porque todos nós falhamos, todos nós pecamos, todos nós tropeçamos durante a caminhada. O próprio João já havia dito no capítulo anterior
da sua carta, o capítulo 1, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. Portanto, ele não está falando de perfeição, ele está falando de direção. Porque, meu irmão, existe uma grande diferença entre eu cair no pecado ou eu viver no pecado. Existe uma grande diferença entre eu tropeçar em um pecado e eu permanecer caído neste pecado. Existe uma diferença entre eu lutar contra este pecado ou eu fazer as pazes e viver com este pecado para sempre. Porque o verdadeiro cristão não é aquele que nunca erra, mas é aquele que não consegue viver confortavelmente longe da vontade de Deus. Porque quando o verdadeiro cristão peca, o Espírito Santo o incomoda. Quando ele erra, o Espírito Santo o corrige. Quando ele se afasta, o Espírito Santo chama de volta. Por quê? Porque existe uma nova natureza operando dentro de nós. Porque antes da conversão, o pecado era uma prática natural da nossa vida. Depois da conversão, o pecado se torna uma prática de luta. A gente precisa ter um motivo para lutar contra esse pecado. O crente não ama mais aquilo que antes ele amava, porque ele deseja agradar a Deus, ele deseja obedecer a Deus, ele passa a desejar, a viver somente para a glória de Deus. Isto é uma evidência da graça de Deus atuando em nossa vida, meus irmãos. Precisamos tomar cuidado com uma geração que valoriza muito conhecimento e pouquíssima obediência. Há pessoas que conhecem muitos versículos, mas obedecem pouquinho, conhecem muitas doutrinas, mas praticam pouquinho, sabem discutir teologia, mas não conseguem perdoar o irmão. Sabem explicar a Bíblia, mas não conseguem viver como a Bíblia diz para viver. Mas João está dizendo que a prova do conhecimento verdadeiro não é a quantidade de informação que eu sei, mas a prova do conhecimento verdadeiro é a transformação produzida. Porque quem realmente conhece a Cristo deseja obedecê-lo, não por obrigação, não por medo, mas por amor. O amor genuíno sempre vai produzir em nós obediência à sua palavra. Porque quem ama, meu irmão, deseja agradar. Quem ama deseja honrar. Quem ama deseja permanecer pertinho. Quem ama a sua palavra procura sempre guardá-la no seu coração. Portanto, a primeira marca de quem permanece em Cristo é uma vida de obediência crescente à vontade de Deus. A segunda marca de quem permanece em Cristo é que ele ama os seus irmãos. João continua desenvolvendo esse tema ao longo da sua carta, e nos versículos 9 e 11 ele apresenta outra grande evidência na verdadeira comunhão com Deus. Ele vai escrever: quem diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Meus irmãos, essa é uma das afirmações mais fortes desta epístola. Porque João não está falando de pessoas que estão fora da igreja. Ele está falando de pessoas que afirmam estar na luz. Ou seja, pessoas que professam a sua fé, pessoas que frequentam as reuniões, pessoas que até cantam hinos a Deus, pessoas que dizem conhecer a Deus, mas que carrega dentro de si um coração cheio de ressentimento, amargura ou até mesmo um ódio do seu irmão. João nos ensina que não existe uma verdadeira comunhão com Deus sem que eu possa estar amando o meu próximo, porque Deus é amor, e aqueles que nasceram de Deus passam a refletir este caráter de Deus que o gerou. O amor não é apenas uma virtude cristã, o amor é uma evidência de regeneração. Quando Deus salva uma pessoa, Ele não muda apenas o seu destino eterno, Ele muda o seu coração. Deus muda os seus desejos, Deus muda os seus afetos, Deus muda as suas prioridades. E uma das transformações produzidas pelo Espírito Santo é o amor pelos nossos irmãos. Observem que João não está dizendo que os irmãos serão perfeitos, porque não serão, porque todos nós decepcionamos uns aos outros em algum momento. Mas mesmo diante das nossas imperfeições,
o cristão é chamado a amar ao seu próximo. O amor bíblico não é um sentimento que depende das circunstâncias. É uma decisão baseada no caráter de Deus. Porque, meu irmão, o nosso maior exemplo, Jesus, Ele amou mesmo sendo rejeitado. Ele amou mesmo sendo traído. Ele amou mesmo quando Ele foi abandonado. Jesus amou até mesmo quando Ele foi crucificado. E se Cristo nos amou dessa maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Talvez alguém aqui vai me dizer, mas eu fui ferido. Talvez tenha sido mesmo ferido, você pode até ter sido injustiçado. Talvez você foi decepcionado por alguém. Mas a pergunta não é apenas o que fizeram contra você. A pergunta é o que Cristo fez por você. Porque quando a gente olha para a cruz, a gente entende que nós somos perdoados de uma dívida infinitamente maior do que merecemos. E quem compreende a graça recebida, aprende a oferecer graça uns aos outros. Eu vou repetir isso aqui. Quando a gente compreende que nós recebemos uma graça, a gente aprende a oferecer graça uns para os outros. Uma das maiores evidências da maturidade espiritual não é o quanto alguém sabe, é o quanto alguém consegue amar. É quem permanece em Cristo tem que aprender a perdoar, tem que aprender a servir, tem que aprender a suportar, tem que aprender a restaurar relacionamentos que foi quebrado, porque o amor de Deus está sendo aperfeiçoado todos os dias em nossas vidas. E é uma verdade que a gente não pode esquecer. O amor ao próximo não nasce naturalmente no nosso coração, porque a nossa natureza caída, ela é muito egoísta, porque a gente sempre pensa primeiro em nós, a gente sempre defende os nossos interesses, queremos apenas os nossos direitos, esquecemos até às vezes dos nossos deveres. Mas quando Cristo transforma uma vida, Ele muda essa lógica, porque o Espírito Santo começa a produzir em nós um fruto do amor. Passamos a nos alegrar com o nosso irmão, passamos a sofrer o sofrimento com o nosso irmão, passamos a carregar a carga um dos outros, porque foi exatamente isso que Jesus nos ensinou, quando Ele declarou: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Observe que Jesus não disse que o mundo reconheceria seus discípulos. Ele não disse que eles seriam conhecidos pelos cargos que eles ocupariam, nem pelos dons que eles carregavam, mas pelo amor. Eles seriam reconhecidos pelo amor. Porque isso significa que o amor não é apenas uma virtude cristã. O amor é a maior identidade do cristão. Uma igreja pode até ter uma boa estrutura, pode ter excelentes músicos, pode ter uma excelente organização, mas se não houver amor, ela perde a sua principal marca. O amor bíblico não é apenas palavras bonitas. O amor é demonstrado em atitudes. É visitar quem está enfermo, é orar por quem está fraco, é ajudar quem passa por necessidades, é restaurar quem caiu, é corrigir, mas com mansidão, é celebrar a vitória do seu irmão sem inveja, é compreender que a gente permanece, a gente pertence a uma família, a família nossa espiritual. Porque quando a gente entende isso, a gente deixa de competir uns com os outros e começamos a caminhar juntos em direção ao mesmo alvo, que é o nosso Cristo. Ponto 3, quem permanece em Cristo não ama o mundo. João então apresenta uma terceira marca de quem permanece em Cristo. Ele escreve em 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Aqui a gente é necessário entender que João não está dizendo da criação de Deus, que é o mundo. Ele não está falando das pessoas. Ele está falando do sistema deste mundo, que vive sempre em oposição ao nosso Deus. Um sistema que promove valores contrários ao reino. Um sistema que exalta o ego humano, a vaidade, o orgulho, a independência de Deus, que não precisa ter Deus.
João apresenta então 3 áreas de tentação. A primeira área de tentação é a concupiscência da carne, porque é aquela busca desenfreada pela satisfação dos desejos pecaminosos, que é alguém que vive dominado pelos seus impulsos, que é alguém que vive fazendo a sua própria vontade, sendo a autoridade máxima da sua vida. Em segundo lugar, João vai dizer sobre a concupiscência dos olhos, que é a cobiça, que é aquela insatisfação constante, que é a pessoa acreditar que a felicidade sempre será conquistada na próxima conquista. Eu vou ser feliz quando eu ter o meu próximo carro. Eu vou ser feliz quando eu comprar a minha própria casa, a minha próxima casa. Eu serei feliz quando eu terei sucesso no próximo reconhecimento. Mas a alma humana nunca será preenchida por coisas materiais, porque nós fomos criados para Deus, e somente Deus pode satisfazer plenamente o coração humano. Por fim, João vai falar sobre a soberba da vida, que é o orgulho, a exaltação do seu próprio eu, aquela necessidade constante de ser aprovado por alguém, aquele desejo de ser admirado, aquele desejo de ser alguém que seja obcecado pela sua presença, alguém que está sempre obcecado por visibilidade, pessoas que fazem qualquer coisa para serem vistas. Mas o reino de Deus funciona de maneira diferente, porque Jesus ensinou que quem deseja ser grande precisa servir, quem deseja ser exaltado precisa se humilhar, quem deseja liderar precisa aprender primeiramente a amar. Então João vai nos lembrar que o mundo passa, tudo passa, a juventude passa, a beleza passa, o dinheiro é passageiro, os bens passam, a fama um dia acaba, os aplausos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre, porque existe uma grande diferença entre usar o mundo e amar o mundo. Vivemos no mundo, a gente trabalha, a gente estuda, a gente constrói família, a gente planeja futuro, tudo isso faz parte da vida. O problema não é viver no mundo, o problema é permitir que o mundo viva dentro de nós. Porque quando os valores do mundo começam a dirigir as nossas decisões, nosso coração todos os dias começa a se afastar de Deus. Percebam que João não diz apenas para evitar o mundo, ele diz: não ameis o mundo, porque toda batalha espiritual, meu irmão, começa aqui dentro do nosso coração. Aquilo que a gente ama determina a direção da nossa vida. Jesus mesmo declarou: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Se o nosso tesouro estiver apenas nas coisas dessa terra, viveremos presos ao que é passageiro. Mas quando o nosso tesouro está em Cristo, a gente aprende a olhar para tudo com a perspectiva da eternidade. E é por isso que o cristão precisa vigiar todos os dias, porque o mundo nem sempre se apresenta de maneira escandalosa. Às vezes ele vai chegando de forma sutil, por meio de uma vaidade, daquela busca exagerada por reconhecimento, daquela comparação constante, da ganância, da falta de contentamento, da inversão de prioridades. Pouco a pouco, aquilo que deveria ocupar um local secundário passa a ocupar o centro do coração. E é exatamente isso que João diz para nós evitarmos. Porque quem permanece em Cristo aprende a administrar as coisas deste mundo sem permitir que o mundo domine a sua alma. Ele possui bens, mas os bens não os possuem. Ele trabalha, mas o trabalho não substitui a Deus. Ele desfruta as bênçãos da vida, mas ele compreende que nenhuma delas pode ocupar ou pertencer o lugar que somente é do Senhor. Porque o coração que pertence a Cristo jamais vai encontrar descanso definitivo em qualquer outra coisa que não seja pertinho de Jesus. Quem permanece em Cristo aprende a viver com os olhos fixados na eternidade. Não constrói sua vida apenas no presente, ele constrói a sua vida pensando naquilo que é eterno. Ponto 4, quem permanece em Cristo
vai andar como Cristo andou. Chegamos ao ponto culminante do texto. João vai escrever que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aqui a gente encontra o padrão supremo da vida cristã. Não é a opinião da cultura, não é o comportamento da maioria, não é um exemplo de algum líder humano, é Cristo que tem que ser o nosso exemplo. E o cristianismo não consiste apenas em eu vou viver evitando pecados. O cristianismo consiste em reproduzir o verdadeiro caráter de Jesus. A pergunta não é apenas o que Jesus faria, a pergunta é como Jesus viveu. Jesus viveu em obediência ao Pai. Jesus viveu em humildade. Jesus viveu em santidade. Jesus viveu em amor. Jesus viveu em serviço. Jesus viveu em dependência de Deus. Jesus viveu para cumprir a vontade do Pai. Observe, meus irmãos, que Jesus não apenas ensinou o caminho, Ele viveu o caminho. E quando a gente olha para Cristo, a gente encontra aquele modelo perfeito da vida cristã. Porque Jesus andou em obediência. No Getsêmani, diante da cruz, Ele diz: não se faça a minha vontade, mas a tua. Enquanto Adão disse: seja feita a minha vontade, Cristo está dizendo: seja feita a tua vontade. Jesus andou em humildade. Sendo o Senhor de todas as coisas, Ele lavou os pés dos discípulos. Sendo o Rei dos reis, Ele serviu. Sendo mestre, Ele ajoelhou. Sendo Deus, Ele assumiu uma forma de servo. Jesus também, Ele andou em santidade. Ele foi tentado em tudo, mas nunca pecou. O pecado nunca encontrou espaço no coração de Jesus, porque em Jesus nunca houve engano em sua boca, nunca houve injustiça em suas atitudes. Jesus andou sempre em compaixão. Quando Ele via a multidão cansada e aflita, Ele teve compaixão daquela multidão. Quando Ele via os enfermos, Ele estendia as suas mãos. Quando Ele via os pecadores, Ele oferecia a graça. Quando Ele via os perdidos, Ele oferecia a salvação. Jesus andou também em serviço. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Enquanto o mundo vai nos ensinando as pessoas a sempre estar buscando posições maiores, Jesus está ensinando os seus discípulos a buscarem serviços. Enquanto o mundo exalta os primeiros lugares, Jesus valoriza os últimos lugares. Enquanto o mundo ensina a receber, Jesus Cristo nos ensina a nos entregar. E finalmente Jesus andou em entrega. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, permanecer em Cristo não significa apenas em evitar o pecado. Significa permitir que o caráter de Cristo seja formado dentro de nós. Significa tornar-nos mais semelhante a Jesus todos os dias, sermos mais humildes, sermos mais santos, sermos mais obedientes, sermos mais amorosos, mais comprometidos com a vontade de Deus, porque quanto mais permanecemos em Cristo, mais temos que nos parecer com Ele. E João está nos dizendo que aquele que permanece nele devem seguir sempre nesse mesmo caminho, não porque sejam capazes por suas próprias forças, mas porque o Espírito Santo opera dentro de nós. A vida cristã é uma grande tentativa de sempre estar buscando ser igual a Cristo. É Cristo vivendo sua vida através daqueles que permanecem nele. Por isso o objetivo da salvação não é apenas nos levar para o céu, é cada dia mais nos tornarmos semelhante a Cristo, a cada dia, em todas as nossas batalhas, em todas as nossas renúncias, em todas as nossas decisões. O Espírito Santo sempre está trabalhando para formar em nós um caráter de Jesus. E eu vou concluir te dizendo nesta noite, João colocou diante de nós o espelho espiritual. E a pergunta não é quantos anos temos de igreja, não é quantos cargos ocupamos dentro da igreja, não é quantos versículos a gente sabe de memória, não é quantas mensagens a gente já ouviu aqui na igreja. A pergunta que João nos faz é:
Existem marcas em minha vida que revelam que eu estou permanecendo em Cristo. Quando as pessoas observam as minhas atitudes, elas conseguem enxergar que Cristo está habitando em mim. A minha vida demonstra obediência à sua palavra. Meu coração demonstra amor pelo próximo. Tenho resistido aos valores deste mundo. Eu estou me tornando todos os dias mais parecido com Cristo. Porque permanecer em Cristo não é apenas vir para o culto, não é apenas carregar uma Bíblia, não é apenas cantar louvores, não é apenas levantar as nossas mãos durante a adoração. Permanecer em Cristo é viver diariamente em comunhão com Ele. É permitir que a sua palavra governe as nossas decisões. É permitir que o amor de Cristo transforme os nossos relacionamentos. É permitir que a santidade de Cristo molde o nosso caráter. É permitir que a vontade de Cristo seja sempre maior do que a nossa vontade. Talvez alguém tenha chegado aqui nessa noite pensando que a vida cristã se resume somente à aparência. Mas João nos ensina que a verdadeira fé cristã tem que deixar marcas visíveis, marcas reais, marcas produzidas pelo Espírito Santo. E a boa notícia que eu tenho para te dar é que Jesus continua chamando homens e mulheres para permanecer nele todos os dias. E se a gente permanecer em Jesus, a gente vai ter força para obedecer, a gente vai ter força para amar, a gente vai ter poder para vencer o mundo, a gente vai ter um auxílio para permanecer fiel até o fim. E um dia, quando estarmos diante daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que o Senhor encontre em nós não apenas pessoas que falam sobre Ele, mas pessoas que vivem de tal maneira que o mundo consiga enxergar em nós as marcas de Cristo em nossas vidas. Que quando algum familiar nos observar, veja Cristo. Que quando nossos amigos nos observar, veja Cristo. Que quando a igreja nos observar, veja Cristo em nossas vidas. E quando o mundo olhar para nós, perceba que a gente sempre esteve e sempre estaremos com Cristo. Amém? Deus abençoe.